Então tá, seu Henrique. Bora lá! Muito prazer em tê-lo aqui novamente. E agora de casa nova, né? Casa nova. Casa nova. Mais uma, irmão. Mais Que um. honra. O Henrique esteve aqui conosco. Quando foi? Foi março, abril do ano passado? Eu tive, Não. em um primeiro momento, acho que foi março, abril, acho que foi março do ano passado, e um segundo momento, quando a gente falou de empreendedorismo e É, inovação, com o Ricardo e com o Matheus. uma- Isso. acho que uns 60 dias depois aqui, uns 90 dias talvez. Legal. Terceira vez. Vou deixar o Henrique falar, mas quando eu convidei ele a primeira vez, ele, cara, nunca participei e tal. Como é que vai ser? Deu, calma, vai dar tudo certo. Agora o homem tá dando palestra no RD Summit. É. A intensidade desse cara é algo bizarro. Vou fazer uma maratona e em 20 dias o cara tá fazendo maratona. É uma loucura. Mas, gente, a gente fala um pouquinho de negócio, como o Henrique vê o mundo, e eu sei que ele tem um jeito diferente de ver um pouco das pessoas. Parece que ele enxerga mais à frente ou mais profundo. E bastante sobre cultura, né? Acho que esse é o ponto, é o tema do que a gente vai conversar aqui hoje. E vou deixar pra ti. Te apresenta, Henrique, pra quem não viu o primeiro e quem não te conhece. Henrique Vieira Medeiros, casado com a Luíse, pai do Noah. Profissionalmente estou à frente de uma organização de hotéis. Sou sócio agora, alinhamento de expectativas formatado, vesting concluída. Sou sócio do Mind 21, um ecossistema que educa empresários, Onde nos conhecemos. onde nos conhecemos. E também fui convidado a participar de uma sociedade de uma grande agência em São Paulo, a W. Eles agenciam uma série de players e hoje tenho a honra de ser um player deles. Então, aí, executando profissionalmente aquilo que acredito que nasci para fazer. Boa. E o Henrique? O Henrique de um ano atrás, que tocava. O Henrique dentista, clínica odontológica, mudou, migrou pro hotel. O que que aconteceu com o Henrique nesse um ano aí? Depois da nossa última conversa. O que que mudou? Cara, o Henrique Dentista, ele surgiu na minha vida porque ele já tinha essa afinidade por pessoas. E eu tinha entendido que se eu executasse algo que dependesse única e exclusivamente de mim, eu colheria bons frutos disso. E de fato a gente consolidou 13 anos de uma profissão maravilhosa, assim. E aí a odontologia me permitiu não interpretar coisas, e sim realizar coisas que outros cientistas haviam interpretado, né? Assim, os materiais ou as teses, elas são desenvolvidas em laboratórios ou em universidades. Essas teses são validadas e a gente, enquanto profissional, executa aquilo. Então eu entendi muito sobre processo. E aí trouxe essa consciência para a hotelaria, que é onde eu exerço a minha profissão hoje. Eu comecei as duas coisas em paralelo e aí eu me percebi Gui, que eu não era um cara tão diferente assim. Era um cara de um QI normal, um cara como qualquer outro. E aí eu não estava, em determinado momento, nas maiores feiras de hotelaria, acompanhando na ponta este segmento, e também não estava mais viajando para os congressos com os meus professores ou colegas que eu admirava. Eu estava aquém das duas. Dividindo, tava mediano. É. Uhum. E aí eu tive que pivotar a carreira. E isso aconteceu depois de 2021. E por que tu falaste de um ano? Porque em 2021 eu entrei no Mind e comecei a entender e a processar no enquanto empresário este conhecimento, porque eu havia processado enquanto odontólogo. Uhum. Como eu percebi que existia uma capacidade de processar este conhecimento enquanto empresário, eu comecei a pensar na transferência de carreira. E aí então eu fui concluindo todos os contratos que eu havia consolidado na odontologia e eram contratos apenas de aperto de mão. Não, eu vou te tratar do início ao fim. Uhum. E aí, em 6 de junho do ano passado, de fato, eu fiz o último atendimento e de lá para cá eu sou só um diretor de hotéis. E aí resolvi me expor, como eu já havia me colocado à prova na odontologia, eu só resolvi me colocar à prova em gestão. Uhum. E aí tudo isso está acontecendo de lá para cá. Legal. E onde é que entra o Mind nessa história? E agora, né, o Henrique se posicionando como uma pessoa que fala, talvez, da maior dor do mercado, que é gente, né? E aí eu sei que tu gosta de falar sobre isso. O Mind aconteceu porque onde é que o Mind despertou essa intencionalidade em falar sobre gente?
Quando nós iniciamos a trajetória no Mind, nós éramos 5 ou 6. O Mind já havia iniciado o processo antes da minha presença. E quando eu fui fazer parte do grupo, eu acho que eu fui o quinto integrante, naquele momento, daquela conjuntura. Aí nós nos conhecemos naquele pitch, naquela apresentação, Exato. que era para a gente ter 30% de eficiência naquela tentativa de venda. A gente queria fazer uma mesa, mais uma mesa de 10, mas a gente não fechou o carrinho. E aí, depois daquela narrativa de venda, a gente aproximou 24 pessoas e a gente teve que formar duas mesas. E aí o Mind, ele só... Eu pude apresentar no Mind a minha tese. Uhum. Então o Mind lapidou essa tese. Essa é a importância, porque o Mind tem como intenção e como missão transformar donos de negócios em empresários. E quando tu canalizas a tua mentalidade, as tuas ações para te tornares um empresário, é porque tens uma capacidade de gestão, né? Porque todos nós somos vendedores, Uhum. né? Tu te vendeu para a Rê se vendeu para ti no bom sentido. Eu me Sim, sim, vendi para sim. a Luísa se vendeu para mim, vendeu a tese dela, eu vendi a minha, nós nos unimos. Mas construir uma família é gerir uma Uhum. estrutura. Talvez a mais difícil e não precificada, né? Exatamente. Porque uma coisa é, hoje, se eu chegar e falar pro Henrique, Henrique, quanto é que tu vende o teu hotel? Ou quanto que tu gastou pra construir a tua rede de hotéis? Tu saberia me dizer. Agora, o quanto a gente investiu pra construir um lar, e principalmente as nossas esposas, que ficam mais à frente disso, eu te conheço, e posso dizer que a gente se dedica muito ao trabalho e elas, né, ao lar e compartilham do nosso trabalho também. Mas é isso, assim, é essa questão de o quanto isso é difícil, né? E o como se vender e essa união, não só nesse exemplo relacional de esposa e marido, mas da gente se conectar e conhecer pessoas assim como lá no Mind, né? E aí, fechando esses dois ciclos, a gente abre o da família e a gente fecha o da gestão. A gente, quando nós começamos a crescer e a gente coloca de fato fundamentos de gestão, análise de dados, é que a gente vira um empresário, né? Uhum. Então o Mind ele traz clareza para isso, sobre como a gente processa tudo e faz a gestão disso com propriedade, em linha com aquilo que o mercado espera de nós. Porque o Guilherme Moura, ele não é, para mim, o cara, eu não o admiro porque ele é gente fina. Eu o admiro porque, em linha com tudo que eu espero do mercado, ele é extraordinário. Uhum. O mercado não reconhece os. O mercado tem uma característica, mas os extraordinários são os que se destacam. Então, eu percebo em ti uma capacidade extraordinária, que é a qual me aproximei de ti para que a gente Uhum. construa Uhum. algo juntos, né? Tu encurtas o meu caminho. Uhum. Então, isso consolida essa capacidade de gestão em relação ao que o Mind constrói. E em relação à família, voltando para fechar esse ciclo, a gente entende que nessa jornada a gente vai entrar numa seara que eu não quero abrir, mas né, a gente tocou nesse assunto. Eu acho que nós estamos aqui neste plano para preenchermos 3 vazios existenciais: espiritualidade, relacionamentos e materialidade. A espiritualidade, a conexão com aquilo que cada um acredita, é cada um por si. Eu sou cristão, acredito nisso e acredito ter uma boa rotina que me mantém conectado a essa maior força, porque nada vai te preencher. Uhum. Absolutamente nada vai te preencher, a não ser Deus. É a única coisa que te preenche. Dito isso, os nossos relacionamentos, a forma com a qual me relaciono contigo, preenche o segundo vazio essencial, que é os relacionamentos. E aí eu acredito que a família, a forma com a qual nós nos relacionamos quando dividimos de fato as escovas de dente, ali que o bicho pega, né? Ser casado com a Luíse porque ela é agradável a mim é absolutamente fácil e confortável. Agora, edificar uma mulher ao meu lado ante as fraquezas dela que é o meu desafio de relacionamento, né? Apertar a tua mão e entender que tu é uma pessoa com valores semelhantes aos meus e que tu é tão fraco e falho quanto eu e nós nos edificamos, isso preenche o segundo vazio, que é relacionamentos. E aí, aqui a gente falando de negócio, de business aqui, a gente preenche o terceiro vazio, que é a materialidade. E eu acredito que esse vazio é preenchido quando a gente tem propriedade de nos formarmos enquanto profissionais. Uhum. E a partir desta clareza, o exercício da função profissional naquilo que a gente faz no mercado, a gente extrapola isso, a gente transborda isso. Uhum. E aí a nossa equipe pode perceber isso, como a gente processa a capacidade de
produzirmos profissionais em seus departamentos, em seus segmentos. E eu acho que isso preenche o vazio da materialidade. Essa capacidade de liderança através dessa conduta, cara. Legal. E aí, aonde nasce o Henrique se posicionando e querendo transbordar esse conhecimento, essa execução dentro de um negócio, né? Como mesmo tu fala, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tem chave? Desculpa, eu percebi junto ao Mind, e aí, aspas aqui para o Mind, tá? Nós começamos em 5, depois a gente foi para um segundo momento em 30 e tantos, e aí fomos para um terceiro momento em 100, e agora vamos para Uhum. uma nova fase, né? Tá em 120 já, eu acho, né? Acho que, 130, uma coisa assim. acho que sim, aproximadamente, sim. Uhum. E aí, cara, a gente entende de como as coisas funcionam a nível de gestão. E quando a gente observa as dores de um empresário, ou até de um dono de negócio que ainda não tem processo de gestão, a parte de pessoas é uma dor latente. E, cara, e assim, eu costumo dizer uma brincadeira, cara, eu não tenho essa dor. Uhum. E assim, não é de fato que eu não tenho a dor. Eu não ter a dor é um controle de narrativa, Uhum. mas é que eu tenho processos definidos para esta dor. Uhum. E quando eu percebi isso com facilidade, eu vi que eu poderia contribuir muito com todo mundo e muito com a sociedade. Uhum. E aí eu fui testar isso, né? E quando eu te conheci, tu tipo assim, cara, o que esse cara tem? Ele tem uma intencionalidade não comprovada. Porque eu acho que eu sou um cara aglutinador, um cara que eu me comunico bem, me posiciono, tenho uma certa determinação e disciplina nos meus desafios. Isso chama a atenção. Mas isso não paga a conta. Uhum. O que paga a conta é a estruturação de um processo, de um método. Uhum. E eu acho que quando tu mergulhou no processo do método, tu viu uma diferença. E aí o que me expõe ao digital é por ter exposto essa mesma tese para tantas pessoas que eu convivo diretamente em um ecossistema fechado, que é agora aberto, E e aí crítico, né? e crítico, Acho que esse é o com ponto. alto nível de consciência, né? Exato. O que também me abriu sociedades Uhum. extremamente complexas. Uhum. Mas por que as pessoas querem caminhar ao meu lado diante de algum desafio? Uhum. Né? Não é só por, né? Tem Né? todo um. E aí, quando esse método se consolidou lá, e ele não é para todos, tá, Gui? Mas ele gera insight para todos. Sim. A gente já absorveu algumas coisas do Muito que eu aprendi relevantes. contigo. Aham. E aí, E aí que tá. São coisas simples, mas não são coisas fáceis. Acho que esse é um ponto importante. É muito simples na forma que o Henrique explica, e eu quero que ele explique depois isso pra vocês. Mas a forma como ele trouxe a metodologia, como tu trouxe, né? Fica muito simples de entender. E, obviamente, como eu falei, não é fácil, mas dá muito mais clareza. Acho que esse. daí nós testamos este método, nós nos expusemos e a gente percebeu que em meios, em workshops, cara, isso faz muito sentido. Uhum. E aí comecei a receber paralelamente essas visitas, extracurricularmente no Mind, na minha mesa. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Daí, passou 1, passou 2, passou Tem, 7, tem demanda. passou 15, pô, 130, cara, vai perguntar. Não, peraí. Então, se eu posso ajudar no ecossistema e posso contribuir fora com o método, eu preciso propagar isso. E aí surge o Henrique Digital, que é esse cara que está levando isso, palestras, ainda de forma inicial, né? Iniciando essa jornada. Depende Mas, do ponto de vista, né? mas Pra ti que talvez queira palestrar internacionalmente, um RD Summit hoje é quantos por cento da galera que quer estar lá e consegue estar? Quantos eu, conseguem estar no eu não Empreende? tenho esse dado especificamente, mas É. eu vou citar aqui uma coisa que já vai ser relevante, tá? Eu não tenho certo se eu participei. Eu participei de um processo seletivo. Sim. Eu não sei se foram 60 ou 600 pessoas, Uhum. tá? Eu acho que foram 600 pessoas tentando. Não, com Eu certeza. fiquei entre os 6 Uhum. que conseguiram essa oportunidade. Não, e a Então, gente e viu. mesmo se for 60, tem uma certa... Mas, enfim, Não, cara. em percentual é muita coisa. Porque eu participei contigo lá da escolha do Empreende, inclusive. Aham, E ali foi meio que votação pública, né? aham. Quem vota no Henrique, quem vota no fulano, quem vota no ciclano. Então, ah, é dentro de um percentual mínimo. E o que eu vejo mais de interessante, né, Henrique, é o tempo que tu construiu isso, né? Então a gente escuta muito frase clichê, né? Que a intensidade distorce tempo. E aí isso é um negócio que é engraçado, né? Porque, pô, deixei de ser dentista, já tô com uma rede de hotéis, já tô com o Henrique Digital, tô palestrando no RD.
Cara, a intencionalidade que tu coloca nas coisas, eu acho que é algo que chama muita atenção. Vou fazer uma maratona. Cara, leva 6 meses pra te preparar pra uma maratona. O Henrique fez em 20 dias. Ah, mas já fazia crossfit. Cara, não importa. Bota qualquer um que faz crossfit pra ver se o cara faz uma maratona em 20 dias. Por exemplo, não sei quanto tempo foi, mas 21 dias. 21. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas é o que eu vejo do Henrique, assim, sabe? É um cara muito intencional, que tem um Eu não conhecimento. prostituo a minha mentalidade, cara. Isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? Sobre Se isso eu também. desejo algo e se eu decido, Uhum. eu vou até o fim. Eu aceito desistir no meio porque aquilo não faz mais sentido para mim. Mas se faz sentido para a minha mentalidade, eu não prostituo sim e não na minha cabeça. É sim, Aham. é sim. E aí eu acho que enriquecer essa questão do Henrique Digital, pra gente fechar esse ponto e aí abrir a conversa sobre cultura e sobre gente, uma vez tu traz não pode ser que são metáforas, mas são exemplos. Lá no grupo Primo, a gente tava junto e ele falou, cara, eu tiro o dinheiro daqui e boto pra cá, e que diferença faz isso na sociedade? Eu acho que tem muita relação com isso que tu pensa, esse teu propósito, e eu acho que é o transbordar que tu fala. Eu queria que tu falasse mais sobre isso. Aonde a pessoa deixa de ver única e exclusivamente, talvez, o dinheiro, e ele passa a enxergar a transformação que ele consegue gerar transbordando isso de alguma forma. Isso é a coisa mais simples do mundo de se enxergar. Porque é o seguinte, Se enxergar assim, de se fazer é meio pode complexo. ser, é de se enxergar assim. E por que é a mais simples de se enxergar? Porque assim, nada terá valor. Eu posso ter 100 hotéis, 1000 hotéis, relações sólidas, milhares de reais, milhões. Nada terá valor se no final desta jornada eu não conhecer Jesus. Uhum, Então, a partir disso, é tudo para isso. uhum, E aí deu. Simples assim. Porém, agora enxergar isso, vamos usar esse gancho que tu deu do grupo Primo. Eu não consigo ver. Por que eu vejo valor em ti? Porque eu vejo o potencial de transformação da sociedade através de ti. Porque que diferença faz para mim? Que diferença faz para mim se a RG Pulse tem milhões na conta ou não tem? Que diferença faz se a outra agência de marketing, a outra agência, as outras pessoas que exercem aquilo que tu exerce, tenham dinheiro ou não? Uma única diferença: o quanto de riqueza tu gera para a sociedade. Então, no teu mercado, eu percebo quem é o player que mais gera riqueza para a sociedade e eu torço para que todo o dinheiro esteja na mão dele. uhum, Ou que esse dinheiro seja dividido entre os players que mudam a sociedade para melhor. uhum, E mudar a sociedade para melhor é perceber o quanto de disciplina tu tens sobre o teu talento, o quanto de determinação, o quanto de escolhas tu faz, o quanto de coisas que tu abre mão para o exercício do teu talento. A partir do momento que tu exerce isso e que tu cria um método, que tu consegue processar o quanto que tu transborda pro teu time, o teu time percebe isso. uhum. E claro, o quanto o teu cliente é transformado, o quanto de valor ele vê em ti, o quanto o ecossistema da sociedade se transforma através da tua inteligência, através da tua capacidade de abrir mão de algo para exercer algo, Uhum. né? E aí todo este exercício eu entendo como algo que muda para melhor a vida das pessoas. E por conta disso, através de princípios sólidos sobre uma doutrina, vão te levar a uma elevação que no final vai justificar a tua jornada aqui. Então, fecha o ciclo dessa forma. E eu vejo que é um negócio engraçado porque muito disso que tu fala atrás e acredita é o que tu realmente executa. Eu vejo que as pessoas com qual tu te relaciona têm muito isso. É uma pessoa que tem essa, essa característica de se importar e aí querer muito mais que as pessoas da sua volta estejam tão bem quanto, e não uma particularidade que é, cara, eu sou eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô colocando dinheiro pra mim, mas eu não tô fazendo diferença nenhuma no negócio. E aí, posso citar várias pessoas aqui, mas o teu ciclo, ele tá pautado em cima disso. E aí cada um na sua particularidade. Então, um entende mais de obra, o outro entende mais de finanças, o outro entende mais de venda, o outro entende mais de, sei lá, qualquer outra coisa. Mas todos têm essa característica. Falando de cultura, na prática, sobre isso,
a gente estrutura um processo, Gui, Uhum. que seria uma espécie de contrato ou acordo. Mas na execução daquilo que temos como tese, para extrair, para gerar valor para a sociedade, extrair riqueza da sociedade, nós temos um guia. A empresa é maior do que o Henrique. O processo é maior do que o Henrique. A tese é maior do que o Henrique. Nós estamos comprometidos com a tese. Uhum. Portanto, existe a regra do nosso jogo. Uhum. E a regra é um jogo de cartas viradas. A gente não tem segredo. Mas nessas cartas viradas existe lá o Joker. Tu pode fazer o teu parzinho, Uhum. a tua trinquinha, tu não precisa ter a angústia de, será que eu dou? Não tem isso, cara. Uhum. A regra é clara. Mas tem o Joker e eu te digo, não usa o Coringa. Ele tá ali quicando pra te usar. Não caga a tua canastra, não caga o teu jogo. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente tem esse acordo central, nós nos direcionamos para aquilo, vira um método para a conquista de algo, vira um processo. E aí eu chamo isso de cultura também, uma das partes. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Bora. O que é cultura pro Henrique? Ô Gui, cultura tem uma forma. Eu não sei de quem é essa definição, a gente não vai ficar em definição, a gente vai entrar para a prática, mas eu preciso citar. Cultura é um conjunto de conhecimentos, ideias e costume. Conhecimentos, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo. E quando a gente fala de cultura empresarial na prática, a gente precisa de um, um conhecimento prévio. Uhum. Então vamos lá. O que eu compreendo que é cultura? A tese de cultura se consolida em 5 pontos. Primeiro, eu entendo como funciona o meu modelo de negócio. E aí, entendendo de modelo de negócio, é como eu coloco dinheiro Uhum. neste negócio, gero valor e extraio dinheiro desse negócio. Uhum. Então, quando eu entendo de modelo, este negócio ele tem comparativos, ele já tem outros negócios semelhantes ao meu. Não estou inventando a roda já existe. Uhum. Eu faço hotelaria. A hotelaria é é um dos serviços que de 2.000 anos, É, não. se não mais, né? Então já inventaram o processo. Eu tenho que entender como que eu gero então riqueza com o meu ecossistema para o investidor. Uhum. E aí, entenda investidor, pode ser eu mesmo, porque hoje detenho 100% das ações da minha empresa, mas se eu trouxer o Guilherme para cá, de que forma o Guilherme extrai dinheiro disso, extrai riqueza disso? Bom, então eu entendo meu modelo de negócio o comparando com todos. Quando eu entendo meu modelo de negócio, eu percebo, tipo assim, cara, eu gero riqueza. O que eu faço de diferente? Cara, eu faço isso diferente. Então eu tenho diferenciais competitivos. Uhum. Eu observo aquilo ali, faço uma tenho um dia a dia com um dia após dia com práticas que são diferenciais competitivos, sejam elas de gestão, marketing ou vendas. Uhum. Então tenho diferenciais competitivos. A partir do momento que eu tenho diferenciais competitivos, eu também tenho barreiras à entrada, porque os meus mesmos diferenciais competitivos são barreiras à entrada para os meus concorrentes. Será que eles conseguem fazer o que eu consigo? Uhum. Né? Então aí eu domino meu modelo de negócio. Tá. Quando eu domino meu modelo de negócio, eu domino meu mercado. Uhum. Qual é o tamanho do meu mercado? Qual é o mercado que compete diretamente comigo? E dentro desse mercado que compete diretamente comigo, qual é o meu mercado endereçável? Que eu posso extrair valor rápido. Então eu entendo de modelo e entendo do meu mercado. Como é que eu vou me posicionar no meu mercado para crescer? Uma vez que eu entendo isso, eu entendo de processos. Sabe os diferenciais competitivos? Sabe como eu analiso o mercado? Eu estruturei processos para observar isso. E aí eu tenho, então, processos que, com um modelo de negócio, extraem valor de um mercado. Uhum. E aí eu conquisto pessoas. Eu mostro essa tese para pessoas. Coloco as pessoas certas nos lugares certos. Então, as pessoas com processos certos em um modelo atraente extraem valor de um mercado. E aí a cultura é o conjunto de símbolos, ritos e rotinas que mantém isso de pé com uma válvula crescente. Uhum. Sabe? Então, quando eu tenho símbolos, ritos e rotinas que norteiam as relações entre as pessoas com processos definidos e um bom modelo de negócio, pum, eu extraio valor do mercado. E eu entendo que isso é cultura. Uhum. Aí a parte principal da cultura é que eu ponho este conhecimento com estas ideias, com costumes e práticas que extraem valor. Uhum. Então, sim, fazendo uma definição rasa Rápida. e objetiva Rasa, sobre isso. rasa e profunda, porque eu sei que tem Sim. gente que vai bater pino aqui pra entender. E vamos lá, falando de como é que tu dividiria essas 5 etapas em
Isso aqui é mais parte da gestão, liderança? Isso aqui é uma parte mais operacional? Isso aqui é uma parte mais tática? Ou tu enxerga que tudo tá relacionado, independente do nível hierárquico? Como é que tu vê isso? Não, cara, esse contexto, entender tudo é estratégia, Uhum. sabe? Tu vais mastigando isso e entregando pro time tático. Até essa parte de símbolo, rito e rotina, ela é estratégica. Sim. Intencional, inclusive. É definitivamente estratégica. É que tu mastigas isso pros táticos Uhum. que tornam o processo capilar na ponta. Uhum. Mas é estratégia. Então, em compreender as 5 pontas é estratégico. Aí, processos, a parte de processo, então, o seu objetivo. Entender de modelo é estratégico, entender de mercado é estratégico. Entender de processo é estratégico e tático. Uhum. Entender de processos e pessoas é estratégico e tático. E entender de símbolos, ritos e rotinas é estratégico, tático e operacional. Só porque o operacional é quem executa, quem Uhum. percebe a dimensão e a propriedade dos 4 itens anteriores, cara. Boa. Vamos deixar os 4 mais táticos e estratégicos pro lado e vamos para a parte mais operacional. Como é que a gente cria esses ritos? Como é que a gente instala a nossa cultura dentro das nossas organizações? A gente tem que ter um consenso, a gente tem que pensar aqui em consenso, de que tem que ter uma missão do teu negócio. A missão é a razão da existência da tua empresa. Uhum. Por que que se a tua empresa deixar de existir, ela faz falta? Os hotéis, ok, a leve gestão deixou de existir, o meu cliente vai ficar, cadê os caras? Não tem onde eu me hospedar. Bah, ou, Vou pô, procurar. não acredito que os caras deixam. Até tem, Uhum. mas poxa, não, cara. Perdemos os caras. Uhum. Se não existe isso, não existe razão da existência na minha empresa. Uhum. E aí, então, quando eu falo dessa razão, eu fecho 4 pontos também. A intencionalidade, a ideia do idealizador. O idealizador transmite para um time. O time pertence a isso. Uhum. O cliente vê valor nisso. E o concorrente admira. Caramba, o que esses caras estão fazendo? Uhum. Quando eu fecho isso, eu tenho uma razão da existência. Eu consolido uma missão. Então, para que eu tenha processos que vão nos nortear em função dessa razão de existir, eu tenho que dividir isso. E eu vou tentar fazer uma analogia aqui sobre como é essa estrutura estratégica, tática e operacional na vida prática. Eu Uhum. quero que tu te imagine comigo, a gente vai montar um negócio, eu e tu, e nós somos estratégicos. E um negócio é uma batata quente. Então eu pego, vou cozinhar uma batata doce, Gui, eu e tu. A Uhum. gente vai enrolar ela ou não em papel alumínio e vamos jogar na brasa. Ela vai esquentar, eu vou cravar com um garfo longo ou com um espeto, vou tirar, eu e tu conseguimos estrategicamente, a gente consegue comer a batata. A gente abre ela aqui, vai queimando as mãos Uhum. e come essa batata. Os nossos táticos. Para que os nossos táticos comam essa batata, a gente corta ela em fatias. A gente bota ela em fatia, bota um azeitinho de oliva por cima, bota um salzinho e dá pro tático. Se nós vamos levar isso para o operacional, irmão, essa batata é esmagadinha, sem casca, temperadinha, fria e o garfinho é na boca. E o que que o cara quer? O cara tem um negócio que é uma baita de uma batata quente e Uhum. ele joga lá no operacional e digo, Se vão, vira. alimentem-se. Vai dar merda. Entendeu? Tu, cara, consegue comer essa batata quente. Uhum. Porque o cara faça a alimentação dele para entregar isso mastigadinho na ponta. Então, essa analogia, ela, cara, facilita a vida, assim, para o entendedor, né? Para o empresário entender como é na prática as coisas. Eu disse que ele tem o dom de fazer esse tipo de coisa, né? É muito louco, assim, porque consegue trazer para um exemplo que, cara, nunca tinha escutado e não ia, nunca tinha pensado dessa forma. E olha que tu sabe que eu sou um cara que estudo, que leio, que me interesso pra isso, né? Então, eu gosto do Henrique por causa disso, sabe? Ele me deixa pensativo. A habilidade da liderança, cara, ela requer, de forma muito simples também, 3 pontos. Tu tem que saber, tu tem que usar de todos os artifícios possíveis para ensinar. Então, tens que saber o que estás fazendo. Tens que saber ensinar o que estás fazendo e tens que ter respeito pelas competências das pessoas, pelas habilidades e por onde elas estão. Uhum. Então, cabe a ti concluir isso. Ai, cara, liderança a gente pode falar de um monte de formas, mas Sim. essas 3. Respeito pelas pessoas, habilidade de saber e ensinar isso.
E aí, cara, O resto vai... processo, treinamento, vai vendo quem tem mais dificuldade, quem tem menos dificuldade, vai treinando as camadas com menor dificuldade, com níveis de processos, Uhum. né, de estruturação de processos, de dificuldade de execução daqueles processos, e os que são menos competentes, não é sobre competência, é sobre Não, entrega, mas competência é talvez o nível de maturidade para aquela função, para isso. aquela atribuição. Aí tu entrega isso detalhadamente, sabe? Tá. E o Henrique, vamos lá. Eu quero colocar cultura na minha empresa ou eu quero ver se eu tenho cultura na minha empresa. Eu sei que toda empresa nasce com uma cultura, porque geralmente é a cultura do fundador, isso vai se espalhando, seguindo, se tiver rituais, ou se perdendo no meio do caminho. Vamos lá, primeira coisa, tu falou missão. Não, antes de mais nada, a cultura existe. Tu acha que não existe, tá? É, mas Ela já tem. existe, ela tá estabelecida. Exato. E aí é o seguinte, ela é ou não direcionada por ti. Uhum. Então, se tu quer terceirizar essa culpa, desculpa, se tu queres terceirizar essa responsabilidade, Tá, assume as tá consequências. tudo certo. Ou tu guia ela e ela vai refletir a tua intencionalidade, a tua capacidade estratégica. Bom, para implementar isso, cara, tu precisa ter um cerne, né? E a gente chama isso de eu estruturo dessa forma e ensino a estruturar dessa forma. Estrutura o teu conjunto de princípios, irmão. Porque os teus princípios regem 100% das tuas decisões. Porque se eu não me aproximo do Guilherme, se a decisão dele com 10 milhões na conta é diferente de uma decisão com 10 milhões negativo. Uhum. Sobre princípios. Não, cara, tu faz isso independentemente das consequências. Tu não dá o teu braço a torcer em função do resultado. Uhum. Isso é princípio. Bom, eu consigo me aliar a ti porque eu entendo teus princípios, aí eu estruturo missão, visão, valores. Uhum. Aí eu pego isso e apresento o propósito. E aí gero valor para a sociedade, extrai valor. Então, assim, de forma rápida, isso estrutura. Agora, como a gente entra, né, em tudo isso, tem um pouco mais de detalhamento. Mais Tá. detalhe. E uma coisa que eu queria que tu falasse, que eu sei que tu Detalhamento. que é muito claro quando a gente fala de parte prática mesmo. Eu queria que tu explicasse a mão. Tá. Se fizer só isso, já para tudo lá dentro ajuda muito. Vamos lá. Estruturamos, afloramos em ti como tu percebes os teus princípios e como ele vai reger a tua organização. Compreendemos onde tu queres chegar e estruturamos um conjunto de missão, visão, valores que vão te nortear. Agora, como eu aplico isso? Uhum. Como é que eu... Quais são as ferramentas? Como é que eu faço meu time entender isso? Cara, tu 100% daquilo que tu tens de processo, 100%, ele precisa ser documentado e aí pode ser escrito ou documentado via software ou escrito. Então tu documentou, porque tu sabes isso. Uhum. Uma vez que isso está documentado, existe um meio termo entre a gente, porque existe um acordo. Tu regeu um acordo, ele está ali. Tu apresentas este acordo, porque é responsabilidade tua detalhar a importância sobre isso, o porquê disso. Uhum. Então ele está documentado, redigido e tu apresentou. Depois que tu apresentou, tu discute, tu abre a discussão. Tu entendeu? Se nós não executarmos isso através das tuas funções, as consequências serão essas. Se nós executarmos, a gente vai medir desta forma e os resultados, os méritos serão esses. Tu discute, tu concorda, tu não concorda, onde é que a gente pode melhorar? Compreendeu a importância de o porquê tu estás fazendo parte disso? Sim, aí tu combina. Então agora eu vou combinar contigo onde é que eu vou te monitorar. Por que eu vou te monitorar? Quais são os nossos touch points, os nossos pontos de encontro sobre isso? E aí eu te monitoro e cobro. Uhum. O que que o cara faz? O cara tem um negócio, uma batata quente. O cara desenha mal e porcamente, joga no colo do cara e cobra. Não vai crescer porque vai competir contigo, irmão. Tu vai Uhum. engolir o cara. Uhum. Porque a tua estrutura é processada. Então, isso a gente já sabe que não funciona. Hoje as pessoas fazem assim porque não sabem o resultado que dá tu fazer estruturado, Uhum. né? Mas aí a gente expressou essa estruturação de inúmeras formas e entregamos isso. Hoje são quantos hotéis? Hoje são 9 operações, uma delas em reforma e um restaurante, né? E aí 2 ecossistemas educacionais. E aí tu aplica isso em Na todos, íntegra em tudo, cara. todos eles. É, detalhadamente. Vou Loucura. falar um pouquinho de símbolo, rito e rotina também. Então vamos lá, gente. Desenhamos o conjunto de regras que regem os nossos negócios e as nossas decisões. Desenhamos isso. Beleza, agora vamos extrair valor do mercado. Então a gente precisa entender. A gente já domina tamanho de mercado, nicho endereçável e onde a gente consegue agir nele rápido. Então agora a gente precisa planejar isso. Uhum. Então a gente vai planejar estrategicamente isso.
as nossas competências, nós conseguimos uma espécie, vamos fazer aqui uma analogia também, Gui. Eu tenho uma espécie de template. Crescer é dizer não para coisas boas. Uhum. Então eu tenho lá um puto hotel, mas, cara, ele não encaixa no meu template, não é meu core. Não dá. Uhum. Entendeu? Se diga não e permaneça com a arma engatilhada para dar o tiro no certo. Uhum. Então construa um template e encaixe, bote ele sobre aquele negócio. Aqui dá de extrair valor. Divida com o seu time. Porque o seu template tem pontos também: comercial, Uhum. marketing, vendas, pós-vendas, RH, expansão e manutenção, enfim, os seus departamentos. Divide com eles o planejamento. Conseguimos extrair valor através do departamento daquele segmento, daquele mercado? Tá, conseguimos. Não, mas o meu não. Cara, 4 não, 2 sim, é mais para não do que para sim. Uhum. Cara, conseguimos. O custo, o risco-retorno sobre aquilo que a gente não consegue tá mapeado desta forma. Vamos, sabe? Tenha o teu template. Uma vez que tu tens o teu template, tu coloca e executa. E aí tu vai qualificando isso, amolando o teu machado, sabe? E aí, beleza. Entrou no modelo. Viemos para o planejamento. O planejamento estratégico, ele requer uma visão clara. Então, quando a gente tem uma visão clara de onde a gente pode chegar, porque a gente estruturou o modelo desta forma, a gente sabe que vai extrair valor daquele montante. Eu normalmente faço um planejamento para 5 anos. Porém, muda muito o mercado. Então, eu desconstruo esse planejamento de 5 anos em macrociclos de 1 ano. Uhum. Então, dentro de 5 anos, eu tenho macrociclos de 1 ano. Digamos que em 5 anos é a minha visão, Uhum. dividida em 5 pontos. Uhum. Macrociclos de 1 ano. Cada macrociclo de 1 ano é também subdividido em microciclos de 4 meses. Uhum. Ou pode ser 4 macrociclos de 3 meses ou 3 De 4. macrociclos de 4 meses. Tanto faz. Neste momento, tu faz uma reunião de planejamento estratégico. Uhum. Naquela reunião ali, uma tarde inteira com todo o teu time, a nossa é de 3 em 3 meses. São 4 encontros para discutirmos planejamento estratégico. Se os nossos indicadores estão nos guiando para a direção planejada. Nessa reunião, só sobre planejamento estratégico. Aí eu pego estes microciclos de 3 meses e divido eles em microciclos de 1 mês. Uhum. E aí eu sento com o conselho, porque o conjunto de indicadores daquele mês, somados 3 meses, 90 dias, Tem que dar. vão levar ao Uhum. objetivo. A gente vai ajustando a nossa rota. Uhum. E aí, cada mês, eu desconstruo novamente em semanas. E a minha semana começa. Nas segundas-feiras eu estudo a Bíblia das 8 às 9h30 com um professor. Às 9h30 eu me reúno com os meus líderes de departamento, numa one-on-one. E aí a gente estrutura o que vai ser a nossa semana. Uhum. Tá definido ali. Ou seja, se hoje eu tenho um recado para dar para ele, eu não falo com ele. Eu entro na plataforma que rege a nossa organização e anoto lá que eu preciso falar com ele na segunda-feira sobre aquele momento. Uhum. Porque ele está lá em estado de flow, criando algo, Fazendo. e eu vou lá e interrompo ele para dizer isso. Uhum. Não interrompe o estado de flow do cara. Deixa o cara executar o que foi combinado. Ah, eu não tenho um conjunto de ações para ele executar. Pô, então tá errado. Então, que tipo de líder tu é? Uhum. Então, estrutura, ele tá lá executando e toda segunda-feira tu ajusta a rota com ele. O que deu pra fazer, o que não deu pra fazer, o que faltou, esse aqui é mais. E aí, na sexta-feira, o meu time se reúne sem a minha presença. Uhum. Ele se reúne para discutir o que aconteceu durante a semana e de que forma eles se retroalimentam. Uhum. Então, eles me perguntam, na segunda-feira eles trazem a dúvida para mim, mas ninguém traz assim, ó, o que eu faço? Não. Eu faço isso, isso ou isso. Uhum. Eles Escolhe. têm até segunda-feira para improvisar, desenvolver a criatividade. Aí eu vou te perguntar, se eu escolher isso, por quê? Uhum. Aí tu me diz o fundamento. Então tá todo mundo exercendo um estado de criatividade, Uhum. de fundamento, de procura de tese, desenvolvendo inteligência e capacidade. Então na sexta-feira eles se estressam entre eles, segunda-feira eles me trazem novamente a informação. E eu tenho a obrigação, como líder, diretor da organização, porque é a cadeira que eu ocupo, de entregar o resultado, de entregar a visão, de entregar a direção e assumir as consequências das minhas posições. Então o nosso modelo, nós entendemos que um planejar estrategicamente a nossa empresa dessa forma é o modelo que, para o meu tamanho atual, faz fit de gestão. Uhum. Existem outros modelos Sim. muito mais profundos, mas, cara, não existe nada tão ruim quanto exercer com excelência ou fazer com excelência aquilo que não está sendo feito. Sim.
Então, eu não preciso burocratizar o processo. Eu encontro uma estrutura que se adequa a mim ante os resultados que eu pretendo ter. E vou adaptando isso. Sim, vai custar. Provavelmente, para quando eu tiver 15 operações, o modelo vai ser outro. Entendeu? Mas esse é o modelo atual. Legal. E funciona e vem crescendo e Funciona vem. isso. E a gente vem entregando, né? Boa. Oi, que tu fala com muita gente, muito empresário, muito cara que tem empresas pequenas, médias, grandes, e aí tu permeia por vários negócios aí. O que tu vê que é um dos maiores erros dessa galera quando o assunto é cultura? Quando o assunto é gente? O maior erro é não processar o conhecimento. Porque eu conheço gênios. Gênios. Mas eu faço uma pergunta assim, tá, deixa eu ler o teu negócio. Hã? Cagou, cara. Tu é genial em inúmeras ideias, mas com todo respeito, a tua ideia vale 10 centavos na bacia. Né? O sócio do Jeff Bezos falou o seguinte, Jeff, tu vai quebrar a empresa com a tua quantidade de ideias, velho. Executa de A a Z uma, vê quais são as virtudes da tua execução, quais são os gargalos e os problemas, estrutura este processo visionário de execução e vai botando ideias dentro deste processo de execução. Vai estressando o processo de A a Z, início, meio e fim. Qualifica as ideias dessa forma. E aí gerou resultado. Então, indiscutivelmente, são geniais em gestão, mas que não tem isso descrito, detalhado do que é essa tese para que tu me compre, para que eu e tu tenhamos uma ideia, um acordo sobre o que vamos fazer. Esse é o maior gargalo. E quando alguém te pede, Henrique, vamos lá, quero aprender contigo, quero entender contigo essa parte cultural, e eu queria que tu adentrasse dentro da minha empresa, o que são as coisas que tu olha, assim, para dar um sinal pro dono da empresa amanhã chegar na empresa e falar, cara, vou olhar para isso e para isso, para isso que o Henrique comentou lá. Eu olho duas coisas inicialmente. Tão importante para onde tu queres ir é onde tu estás. Então, quando eu te pergunto onde tu estás, eu quero saber como é que está departamentalizado, como é que é essa comunicação interna e qual é o nível de processos que tu tem para comunicação. Agora, para que tu saibas para onde tu vai, que é a segunda parte, eu quero saber de benchmark. Quem já foi, como fizeram e qual o tamanho de mercado. Então, dito que tão importante saber para onde vamos é saber como estamos, eu observo como estamos e aí depois detalhadamente para onde vamos. E aí eu te ajudo a te levar do ponto A ao ponto B. Aí porque já fiz isso 10 vezes. E aconteceu uma coisa na minha vida, Gui, que é o seguinte. Além de ter feito 10 vezes, porque tu podes não validar a minha tese porque eu só fiz 10 vezes. Tudo bem, cara, eu tenho sócio de São Paulo que faz parte do maior ecossistema do país, com 5.500 lojas, aproximadamente. Então eu não preciso te dizer que eu acho que ele sabe Não. te levar pro céu, ele sabe. Ele sabe. E outra coisa, cara, eu tenho pessoas muito próximas a mim, entre elas um sócio que eu considero uma pessoa brilhante, algumas pessoas brilhantes, mas dentre elas um cara que já é validado, que eu tenho total liberdade, né? Ricardo, que construiu uma empresa maravilhosa aí, a nível nacional, e que também sabe te levar. Só porque é o seguinte, os dois caras vão te dizer assim, ó, cara, quer ser gigante? Tá, mas tu já tem duas? Deixa eu ver o processo das suas duas. 3, como é que tu foi testado pelo mercado? Todo mundo quer ser gigante, mas quer passar do ponto A ao ponto C. Ter oportunidade de crescimento para te chegar no ponto C. Olá, tudo bom? Tu tens o ponto B, irmão, antes disso. E o tempo que tu gastar para ir pro C sem consolidar o B é caixa queimado. A cultura, Gui, ela é o juro composto da tua empresa. A cultura, ela no começo, tu bota capital e não vê valor. Mas depois é só o volume do acúmulo que te gera escala. Né? Além do que, tu tens engrenagens maravilhosas aqui. Engrenagens maravilhosas. De titânio. Não vai desgastar. Mas vai gerar o melhor resultado? Só se tiver cultura. E a cultura é o óleo dessa engrenagem. Então tu estás ali com ferramentas maravilhosas, se arranhando e não gerando o resultado, o torque, a velocidade que tu almejas. Então a cultura ela é o juro composto e o óleo da engrenagem. Muito bom. É isso. Sabe muito, né? Sempre é uma conversa entre. Aí, a gente chega e fala, não, vamos junto de carona pra nós ir trocando ideia, né? É bom, É um negócio. né, cara? É bom quando a gente tem um desafio enorme longe
Quer ver se é aéreo, né, Gui? Porque daí, puta, É a mesma coisa, cara. Passar um dia do teu lado é assim. Escola da vida, mentoria, né? Hum. Mas, assim, olhando, né, até pra gente ir pros finalmente, olhando um ano depois, eu vejo um Henrique com muito mais clareza, com muito mais facilidade de escrever essa genialidade que tem aí dentro. Lembra que eu te falava? Cara, é muito confuso, dá muita volta, porque na tua cabeça faz muita volta, e hoje é o Henrique mais reto, mais treinado, mais Processado, né? Método. processado, Eu criei um método. Tá pronto. mais Eu sei como alinhado, te mais. levar. Aham. Eu não tô dizendo que eu acho. Eu sei. E é É isso. isso. Um recado pra fechar, assim, aquele que faz diferença pra quem escutar. Se pegar só pegar daqui pra frente, o que que vai mudar o cara ouvir daqui pra frente? Essa vida, ela é um presente de Deus pra ti. Olha a vida e percebe onde é que está o exercício do teu talento. Onde é que tu sente que ao pertencer a algo, tu te entrega e parece que tu não faz nada. Uhum. Tu só vive o estado de flow em função dessa conexão. Então dobra os teus joelhos e pede clareza sobre onde é que está o meu talento, Senhor. E quando ele te der insights, entendam insights. Quando eu te vi, me aproximei de ti, entendi como insight. Uhum. Quando eu vi Mateus, me aproximei dele, entendi como insight. Quando eu vi a galera de São Paulo, me aproximei dos caras, entendi como insight. Quando me aproximei dos meus sócios, vi como insight. Então, entenda e aí exerças o teu talento, porque ele te deu um insight, Uhum. tá? Não enterra o teu talento. É isso. Boa. Fechou? Fechou, meu irmão? Mais uma. Obrigadão. Tamo Valeu. junto. Até. Boa.